Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Filho que está aqui, Senhor, hoje. Ele está aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Filho como um vaso, como sempre foi usado, Pai. Ele seja um vaso poderoso, sempre trazendo uma palavra. Talvez o ser humano possa achar que seja uma palavra simples, Senhor. Mas a Sua palavra, Senhor, ela tem poder, ela tem capacidade, ela tem uma atuação milagrosa, Senhor. Ela tem uma atuação que o homem comum não consegue explicar, Pai. Porque ela atravessa nossa alma, ela atravessa o nosso coração, ela divide, Senhor, cada coisa que não deveria estar no local certo, ela nos ajuda, Senhor, ela nos corrige em cada momento de nossa vida, em cada situação que nós passamos. Então usa Teu Filho hoje para que ele possa, Senhor, trazer essa palavra, que é a Tua palavra, Senhor, sendo representada pelo pastor Célio, Senhor, que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Está dando para escutar aí? Amém? Irmãos, independente daquilo que nós vivemos na nossa carne, nós temos algo maior que fazer, cumprir na nossa vida. Porque Jesus mesmo, tendo suas dores e suas fraquezas e debilidades que teve no momento da sua crucificação, ele pediu ao Pai, passe de mim esse cálice. Mas ele cumpriu aquilo que ele vinha fazer. E nós somos chamados, cada um de vocês foi chamado para fazer alguma coisa no reino. Porque eu quero dizer para vocês um spoiler de algumas mensagens para frente que virá, que você é a resposta de oração de alguém. Amém. Alguém orou por você, você hoje está aqui. Eu creio. Só que você agora vai ser a resposta de alguém que está pedindo alguma coisa, e essa bênção na vida dessa pessoa vai vir através da tua vida. Em nome de Jesus. Nós queremos ser a resposta. Mas para isso nós precisamos entender algumas estações da nossa vida. Nós temos falado nos últimos dias sobre tempos e temporadas da nossa vida, que vivem em estações que nós precisamos entender. Muitas vezes a correria do dia a dia, a vida que nós levamos muito corrida, né, nós aprendemos a ser tudo para ontem, já é tarde. E muitas vezes para Deus não funciona dessa maneira. Para Deus tem tudo o seu tempo determinado, colocado no momento certo, na hora certa, em que as coisas vão acontecer. E nós, por viver essa vida tão corrida, nós ficamos muito ansiosos para que as coisas aconteçam já. E Deus quer tratar na nossa vida de uma maneira em que você entenda o tempo de Deus. É importante nós entendermos o tempo de Deus, porque se nós não entendemos o tempo de Deus na minha e na tua vida, o que vai acontecer? Você vai dar um passo maior que a perna e vai andar em lugares que você não está permitido você andar ainda. Mesma coisa é eu tentar pregar alguma coisa aqui que eu não tenho, não foi me aberto no reino espiritual aquela porta para que eu entre e ande naquele nível de autoridade. Eu tenho que andar no nível de autoridade na qual Jesus me permitiu abrir a porta e entrar naquele lugar. Amém? Amém. Então não adianta nós exigirmos um nível espiritual da nossa vida maior daquilo que Deus tem permitido. Todo está liberto para nós, mas nós precisamos ter madurez suficiente no coração e na vida para poder entrar nesses lugares. Não é assim, vou abrir a porta e vou entrando. Não é dessa forma. Você veja que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos de Deus. A igreja foi chamada para ser salva, mas dentro dessa igreja que foi chamada para ser salva, poucos são os escolhidos que Deus vai usar para determinadas coisas que Ele tem preparado para a sua igreja. Nessa noite quero convidar você a abrir a sua Bíblia, queridos, em Gálatas capítulo 6. O livro de Gálatas, escrito por Paulo, a igreja de aos Gálatas, que estava na galáxia, no capítulo 6, no versículo 7 em diante. Versículo 6, capítulo 6 e versículo 7. Quanto? Gálatas 6, 6, 7. Deixa eu pegar aqui o texto. O versículo 7 diz assim: não se enganem, nem ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno, na sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, esse terreno colherá a vida eterna.
Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimamos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Amém? A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Uma das coisas que nós temos que prestar atenção na nossa vida é que tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes nós fazemos nem sequer pensando que aquilo que estamos fazendo, estamos plantando uma semente que lá na frente nós vamos colher. Eu conheço pessoas que evitam fazer coisas dentro da farda, por exemplo. Não vou fazer isso aqui porque isso aqui é trabalho do outro, mas eu tenho tempo para fazer, mas não vou fazer porque se eu fazer, estou fazendo o trabalho dos outros. Né? Isso aqui eu não vou nem mexer porque não é minha parte. E o que acontece, irmãos? Quando nós somos crentes, a nossa vida é diferente. A nossa vida é diferente. Se eu estou fazendo alguma coisa que vai fazer bem para alguém, eu estou plantando uma semente. E há duas coisas importantes nessa passagem que nós lemos aqui nessa noite. A primeira dela é que existe uma lei, a lei do plantio. Essa é uma lei espiritual. E uma lei, quando se fala-se lei espiritual, é uma lei imutável. Não tem esse negócio. Você plantou uma coisa e você vai colher. Assim como o pastor Luiz Chimizo falou agora há pouco, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você está plantando hoje o bem, você não vai colher o mal. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, essa lei espiritual, ela não muda. E ainda, quando você fala lei espiritual, ela não está só falando de lei espiritual para aqueles que são crentes. Lei espiritual funciona para crente e para descrente. Se aquele que é o mal, planta o mal, que não é cristão, ele vai receber o mal que está plantando. Porque é uma lei espiritual. Então a lei espiritual, ela está além das portas da igreja. Ela não funciona somente para a igreja, ela funciona para todo o mundo, para todas as pessoas que existem sobre a face da terra. Você pode ver, uma pessoa que mata alguém, ela fez alguma coisa ruim. Qual é o futuro dela? Em alguns países ele vai morrer também, que tem pena de morte. Não é verdade? Tem outros países que vão ficar com cadeia perpétua. Então ele vai colher aquilo que plantou. Então todas as coisas que falam que é uma lei espiritual, ela funciona dentro da igreja e fora da igreja. Mas nós, como somos crentes, nós temos que entender que cada vez que nós falamos de lei espiritual, significa que tudo aquilo que nós fazemos de bom, de bem, dentro da nossa vida, vai vir o dia da colheita. E tem coisas, irmãos, que você está plantando hoje para que os seus netos colhem. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor vai visitar as nossas gerações. Só que também tem uma coisa. A bênção do Senhor, ela vai visitar até 1000 gerações. Mas a maldição, aquilo que nós fazemos de errado, pode visitar até a 3ª e 4ª geração. Então Deus está te dizendo de uma coisa: cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com o que você pensa. Porque cada vez que nós fazemos alguma coisa que está fora dos parâmetros da palavra de Deus, nós estamos plantando uma semente, queira você ou não. E quando essa semente ela vai dar o seu fruto, você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então isso é importante nós entendermos dessa lei espiritual, tomarmos cuidados com as nossas ações dentro da nossa vida. Então quando nós falamos de uma lei espiritual, ela sempre vai produzir o fruto. É imutável, isso não vai variar, isso não vai mudar. E o amor de Deus, ele, por você, ele pode perdoar aquilo que você fez, mas não retira a consequência daquilo que você fez, que você vai ter que colher. Se ele perdoasse o teu pecado e retirasse a consequência, ele estaria indo contra a sua própria palavra, porque a palavra de Deus diz que você plantou alguma coisa e você vai colher aquilo que você plantou. Então, quando nós fazemos alguma ação de bom, uma coisa boa, que vai afetar pessoas, mesmo que elas não creiam em Deus, isso é uma semente plantada. Em um determinado momento, aquilo que você fez de bom para uma pessoa aqui, outra pessoa de lá vai fazer a mesma coisa para você.
mesmo que não seja crente. Porque você plantou uma semente e você vai ter que colher. Amém? Então Deus vai abençoar a tua vida quando nós plantamos uma semente, para que aquela semente cresça e ela dê o seu fruto. Outro ponto importante, a segunda é que existe um tempo entre a semeadura e a colheita. Aqui é o ponto em que muitos de nós nos perdemos. Muitas vezes nós fraquejamos como seres humanos entre aquilo que nós estamos plantando para esperar o dia da colheita. Não é verdade? Você vê só que um semeador, um agricultor, ele primeiro trabalha a terra, não é verdade? Ele trabalha a terra, ele vê a temporada certa para plantar certas sementes, para poder dar o fruto na estação certa, no tempo certo. Porque não adianta ele plantar uma determinada planta no finalzinho do inverno, no finalzinho do verão, porque ele sabe que aquela semente, ela precisa de calor para poder crescer e dar o seu fruto. Se ela não tiver calor, ela não vai crescer, vai minguar e não vai dar o fruto. Então tem que ter o tempo certo. Então, para que nós possamos entrar neste período da nossa vida de espera, é a parte mais angustiante da vida do ser humano. Por isso que muitas vezes nós falhamos na espera, na espera daquilo que Deus vai fazer. Por exemplo, Saul, o rei de Israel, estava numa batalha. Só que ele tinha que obedecer uma determinada lei espiritual. Que antes da batalha, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que vir no campo de batalha e fazer um sacrifício a Deus, para que Deus abençoasse aquela batalha, para que eles tivessem vitória sobre o inimigo. Mas só que naquele determinado momento, os filisteus estavam já se acomodando para atacar. Samuel não havia chegado no campo de batalha para fazer o seu sacrifício, e ele falou, o que ele falou assim? Então, já que já estão desertando os meus soldados, traz aqui o sacrifício, nós vamos fazer o sacrifício. Quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. Por aquele ato que ele fez, ele perdeu o reinado de toda a sua geração. Samuel disse para ele assim: por esse ato que você fez, o teu trono não vai ser mais geracional, não vai mais seguir, vai morrer em você. Então muitas vezes, irmãos, por a nossa a angústia do ser humano para ter as respostas imediatas, nós perdemos a bênção de Deus por causa que nós queremos fazer da nossa maneira. Nós olhamos as coisas ao nosso lado e nós procuramos fazer da nossa maneira, daquilo que nós achamos que é correto. Por mais que estejamos fazendo aquilo que é correto, mas fora do tempo, estamos errados. Isso é complicado na vida espiritual. Não entendemos os tempos de Deus. Por isso que, quando nós entramos nesse tempo de nós plantarmos, nós temos que ter uma coisa em mente. Primeira coisa, eu tenho que preparar uma terra, colocar uma semente e esperar o tempo para que essa semente possa germinar. O tempo em que a semente está na terra, você não vê nada acontecer. Não é verdade? Você não vê nada acontecer. Porque ela está na terra. Só que quando não vemos nada acontecer, não significa que Deus não está trabalhando. Porque alguma coisa está acontecendo. E ao seu determinado tempo, você vai ver as folhinhas brotarem. Porque já plantei a semente, e ao plantar a semente, essa semente vai morrer na terra, para que ela possa germinar, para que ela possa crescer e dar o seu fruto. Amém? Amém? Então nós precisamos entender esses tempos, irmãos. Por mais que você não veja nada se mover, por mais que você não veja as mãos de Deus sobre a tua vida se mover, e alguma coisa acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Nós nos angustiamos, sim, é verdade. Somos seres humanos, somos falhos. Por enquanto, até o dia do arrebatamento da igreja. Depois nós vamos ser perfeitos como Cristo no corpo glorificado. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós temos que ter na nossa consciência de sempre estar fazendo bem. Veja que o final do versículo 9, lá ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo
ceifaremos se não desfalecermos. Então existe uma promessa de Deus. Só que quando ele fala assim no finalzinho do versículo, ele diz: se não desfalecermos, significa que não vai ser sem luta. Muitas vezes nós plantamos certas coisas na vida não esperando o resultado. Nós plantamos aquela semente e nós vamos passar um tempo sem ver as coisas acontecerem, mas de repente as coisas acontecem, de repente as coisas mudam, de repente bate um vento do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre aqueles que estão ao nosso redor, e por onde você menos espera, a resposta de Deus vem. Amém. E quando você não espera a resposta de Deus vem, sabe por quê? Porque quando você não está esperando, significa que você não está ansioso pela resposta que Deus possa te dar. A ansiedade, ela é o inimigo número 1 da bênção de Deus. Enquanto há ansiedade no coração do ser humano, Deus está parado. Mas quando Deus olha para nós e a ansiedade não existe na nossa vida, e nós estamos confiando em Deus, Deus move as coisas a nosso favor. Hein? Glória a Deus. Duas coisas importantes que nós temos que ter na nossa mente. Deus, ele valoriza o plantio. Deus valoriza o plantio. Porque no plantio, irmãos, olha o que acontece. No plantio, Deus, ele vê o nosso coração. Se você está plantando coisas boas, significa que o teu coração está alinhado com o coração de Deus. Amém? Mas quando você está dentro da igreja, faz as coisas corretas, mas fora da igreja, você planta sementes que não condizem com aquilo que Deus é, e com aquilo que Deus faz, e com aquilo que Deus formou em você, você está plantando coisas que não pertencem à tua virtude espiritual, à tua vertente espiritual. Amém? Então significa que há uma falha de caráter de Deus na tua vida. Amém? Porque dentro da igreja nós somos um, dentro fora da igreja nós somos outro. Então, fora da igreja, as sementes que estamos plantando também estão valendo. Não é só aquilo que eu planto quando eu estou no ambiente da igreja. Né? Tem pessoas que se comportam como um crente fiel dentro da igreja. Planta sementes verdadeiras. Mas quando sai da igreja, planta sementes que não são sementes que vêm dar aquele fruto que deveria dar, que é o reino de Deus. Amém? Porque a colheita revela o fruto. Mas o plantio revela o coração. A colheita vai revelar o fruto, que vai mostrar quem você é. Mas antes da colheita, o plantio vai mostrar o teu coração para com Deus. Entenderam? Por que a colheita vai demonstrar quem você é? Porque a palavra de Deus diz que pelo fruto se conhecereis a árvore. Porque uma árvore má não vai dar bom fruto, e nem a árvore boa dar mau fruto. Então significa duas coisas importantes que eu quero que você entenda aqui. A revelação de Deus, isso não está ali. A revelação de Deus para você. Primeira coisa, se a tua árvore está plantada em Cristo, enraizada em Cristo, é difícil você dar um fruto mau, ou um fruto bichado. Quantos de você já pegou goiaba e tinha bichinho dentro? Né? Até comer. E não sabia, né? Mas o mais engraçado que falando da goiaba, outra revelação de Deus. É engraçado, quando você pega a goiaba, ela está bonitinha por fora. Não tem um furo, não tem nada, a casca já está muito bonita. Mas por dentro não está bom. Está bichado. Então muitos frutos, irmãos, vai aparecer coisa mais linda. O problema foi a intenção com que você fez aquele plantio. Por que Deus não abençoa muitas pessoas nos púlpitos? Porque não pregam para Deus, eles pregam para falar assim, para mostrar para as pessoas que eu posso fazer. O dia que nós mudarmos o pensamento de nós fazermos eu posso fazer e demonstrar para as pessoas que estão dentro da igreja que eu posso fazer, e mudar o meu pensamento e falar assim, Ele faz através de mim. Então você está vendo que o exterior vocês estão vendo aqui, mas o interior, quem está trabalhando é quem? O Espírito Santo. E se esse Espírito Santo não estiver trabalhando na minha vida e na vida de vocês, para você dar um bom fruto, quem está trabalhando? Se não for o Espírito Santo. Existem duas coisas que podem estar trabalhando: o mundo
está nas tuas entranhas, ou o espírito maligno. No mundo espiritual não tem esse negócio, ou você está de um lado ou você está do outro, né? E quando nós estamos dentro da igreja, é difícil você estar enraizado dentro e sobre a rocha que é Cristo, sobre o terreno fértil e dar um mau fruto. Não crescer a tua árvore, não se desenvolver e não dar bons frutos. Amém? Quando isso acontece, irmãos, ele vai mostrar, o teu fruto vai te mostrar quem você é. E quando você planta, Deus já descobre o teu coração. No momento que você plantou, a intenção com que você planta, Deus descobre o teu coração. Então não adianta nós queremos mentir para Deus que está tudo bem, estou fazendo coisa certa, estou fazendo coisa... Mas Deus está vendo qual é o teu plantio. E qual é a colheita que você vai ter. Só que quando tem a colheita, irmãos, não somente Deus já percebe qual é o tipo de planta que você é, mas como o mundo também vai ficar visível. Porque é impossível o mundo olhar para um crente que faz as coisas corretas, que faz as coisas bem, e falar assim, não, essa pessoa tem coisa diferente. E quando existe um crente que faz coisas erradas fora do mundo, esse é o tipo de crente que eu não quero ser. Não é verdade? Está na igreja todos os dias, está lá fazendo isso, fazendo aquilo dentro da igreja, mas quando sai para fora da igreja, a boca só tem palavrão. Tem comportamento errado. Fala do vizinho, fala da vizinha. Não é verdade? Cuidado com o que você planta. Amém? Amém. Primeira coisa, o plantio ele exige uma visão. Essa é a visão que eu quero que vocês tenham. Todo plantio exige uma visão. Você pode ver que quando o agricultor planta, ele tem uma visão. Falou, não, eu tenho que plantar essa soja, vamos dizer assim, para que em determinado momento eu colha a soja e eu receba o salário por essa colheita. Sim ou não? No mundo espiritual é a mesma coisa. Ninguém planta pensando na semente. Você planta pensando na semente ou você planta na colheita? Por quê? Porque a semente eu estou vendo. A colheita eu posso ou não colher. Que depende de alguns fatores. Não é verdade? Se eu plantar uma semente hoje, eu tenho que pensar, bom, tenho que fazer certas coisas para que esta colheita lá na frente dê o seu fruto. Porque se eu não fizer o cuidado que eu tenho que ter para essa semente crescer, germinar e dar o seu fruto, lá na frente eu não vou ter fruto para colher. Não é verdade? Por exemplo, a fé enxerga mais longe. O cristão sempre planta com fé. Quando eu planto algo aqui, eu estou pensando no amanhã. Mas para que isso aconteça, eu preciso que esta semente que eu plantei, de palavras do coração de alguém, ou de atitudes que eu fiz para alguém, ela possa germinar no coração dela, debaixo de duas coisas. Primeira coisa, oração. A oração é a água que vai regar essa semente. Eu falei de Cristo para certa pessoa, vamos dizer assim. Pastor Luiz não era crente, o pastor Luiz não era crente na época que eu conheci ele. Ele sempre fala que eu vim com os dois pés no peito dele. Falando de Cristo com uma intensidade muito forte. Aí, quando ele chegou lá, ele era um terreno que estava para ser preparado. Eu falei, não, vamos pegar ele e vamos trascar a palavra nele. Só que o terreno dele já estava preparado, porque o Sérgio, aí ele já estavam orando por ele. Aí quando ele chegou lá, eu falei, não, agora vamos plantar uma semente nele. E eu falamos em Cristo, falamos de Deus, falamos das coisas que Deus tinha feito, né? E ele saiu meio assim, saí de lá meio atordoado, mas... E o que acontece? Plantamos a semente, só que essa semente ela não ia germinar por si só. Ela precisava de intercessão. A oração do Sérgio, dali a nós, que nós fazíamos naqueles dias, foram regando essa palavra. Isso foi crescendo no coração dele. De repente chegou mais alguém, né, para dar uma limpada no terreno, a pastora Ana, né? Precisava dar uma limpada no terreno ali, ainda estava germinado, mas estava o joio, ainda estava meio misturado no coração do pastor Luiz ali, será que é, será que não é? De repente chegou alguém com uma força, cortou o joio fora, não é verdade? E hoje ele está aí. Amém. Glória a Deus. Então é isso que eu quero que você entenda, queridos. Quando nós oramos para a nossa família, pelos nossos filhos,
nós estamos plantando semente. Estamos regando com as nossas lágrimas, com nossa intensidade que oramos para com Deus. Nós estamos preparando, né, essa semente para que ela germine no coração dos nossos filhos. Amém? Toda oração que nós fazemos em prol dos nossos filhos, ela nunca é palavras ao vento. Sempre são palavras direcionadas que irão cumprir o seu papel. Amém? E quando nós oramos e regamos essas palavras, a um determinado momento ela vai crescer e dar o seu fruto. E nós vamos colher esses frutos. Amém? Então nós precisamos, irmãos, entender que existe um tempo de plantio. Né? O capítulo 11 de Hebreus, ele fala de fé. O capítulo 11 é a galeria dos homens de fé. E ele fala o seguinte: nos ensina que os homens de Deus viveram olhando para aquilo que ainda não existia. Por isso que o primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Não é verdade? Então nós entendemos, irmãos, que existe um momento de fé que nós precisamos exercitar na nossa vida. E essa fé, ela sempre está olhando para o futuro, para a colheita que nós vamos ter. Agora, se você ora, você veja só como é que eu posso explicar para o irmão? Como é diferente quando você ora com a certeza que você vai, aquela palavra que você está orando, que você está regando, vai dar o seu fruto, do que quando você ora por certas situações na nossa vida e de repente você tem um momento na sua mente que está duvidando daquilo que você orou. Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Quando nós estamos nessa dúvida no coração do homem, significa que nós não estamos confiando em Deus o suficiente e não estamos depositando a nossa confiança em Deus, que Ele seja poderoso o suficiente para realizar certas coisas na nossa vida. Será que não era melhor eu dar uma ajudinha? Será que a ajudinha do ser humano sempre atrapalha Deus? Vamos deixar na mão de Deus, vamos deixar Deus fazer as coisas. Perseverança. Quantos de nós perseveramos depois que plantamos alguma coisa para Deus? Ou alguma coisa que nós estamos esperando em Deus? Quantas vezes nós perseveramos sobre isso ou nós desistimos no meio do caminho? Se eu estou aqui hoje pregando, não é porque o pastor está bem fisicamente. Muitas vezes não. Mas eu persevero naquilo que Deus me deu. Porque eu preciso cumprir o propósito pela qual eu vim à terra. Embora o inimigo está me atacando de vários lados, só indica uma coisa: o plantio já está feito, mas a colheita já está próxima. Quando nós estamos sendo atacados da maneira que somos atacados muitas vezes na nossa vida, significa que a colheita já está próxima. Amém? Nada acontece imediatamente. O solo continua igual. Você plantou a semente, o solo continua igual. Mas de repente, as coisas começam a se mover, a Deus trabalhar, a semente germinar, né? E muitas coisas acontecem no invisível em que nós não estamos percebendo. Por isso que eu tenho pedido para os irmãos aqui: orem para que Deus dê o discernimento de espírito para vocês, queridos. É importante na sua vida. Vai ser em espírito, vai ser em tempos, temporadas, estações que você está passando na tua vida, e você vai compreender melhor o mover de Deus sobre a tua vida. Nós entendemos isso, nós vamos começar a trabalhar em dependência. O terceiro ponto dessa pregação: dependência. O agricultor planta, mas ele não faz chover. Você já percebeu isso? Ele não faz chover. Ele pode regar a planta com água que ele tem ali em volta, mas chover, não. Mas existe plantio que são tão imensos que é difícil o agricultor regar aquela terra. Ele precisa que chova. Então ele depende de Deus. Quem faz chover é Deus na nossa vida aqui. Amém? Essa chuva que está caindo de fora foi Deus que fez. Estava planejado para cair hoje. Amém? Porque se não for a chuva, a semente não germina, e se germinou, não vai crescer o suficiente para dar o seu fruto sem chuva. Então Deus, nós temos que depender de Deus.
nós fazemos a nossa parte. Deus faz aquilo que ninguém consegue fazer. Nós fazemos a nossa parte. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, nós lemos a palavra, nós nos instruímos, ouvimos mensagens, pregações, nós somos fiéis a Deus naquilo que, como a Ana Fátima fala, nos dízimos, nas ofertas, nós fazemos tudo aquilo que está programado para que o homem faça. Mas tudo isso depende das mãos de Deus. Amém. Quando Deus vai chover sobre a nossa vida? Deus sabe. Ele conhece o nosso coração. Amém? Amém. Outra coisa que Deus ensina no plantio é a paciência. Você pode ver que quando planta-se uma semente, ela tem um determinado tempo para crescer, para germinar, né, para que ela possa se desenvolver, dar o seu fruto e até chegar o momento certo da colheita. Já tentou comer uma goiaba verde? Não vê? A boca meio marrenta, né? Já comeu banana verde aí? Fica grudando na sua boca? Que o apressado, como diz a minha mãe, minha falecida mãe. A minha mãe falava assim, o apressado come cru. Ou quente. O apressado come cru, que antes de terminar de cozinhar o negócio, quer comer, pode comer, mas está cru. Então, quando nós esperamos em Deus, Deus faz com que todo esse processo, Deus precisa plantar isso em nós, a paciência. É isso que o mundo hoje não tem. A igreja hoje perdeu a paciência com muita coisa. O mundo não tem paciência com mais nada. Você veja que, às vezes, por coisas tão pequenas, pessoas perdem suas vidas. Porque não tem paciência mais. Mas a igreja, ela precisa de paciência. Esperar em Deus. Uma criança, para nascer, ela leva 9 meses. E quando ela nasce antes do tempo, ela precisa passar um tempo na incubadora. Existe um tempo programado para aquilo. O plantio na nossa vida, queridos, também tem um tempo determinado por Deus. Uma árvore leva anos para crescer e dar seu fruto, não é verdade? Eu tenho um limãozinho do Brasil lá em casa plantado. Faz, acho que 6 anos que está plantado lá já. 6 anos. Teve época que deu flor, não deu fruto. Teve época que quando deu fruto deu 2 ou 3. O outro ano deu um pouquinho mais. Ano passado só deu 1, que nós achamos aí no finalzinho já, né? Estava escondido lá, achou um limãozinho. Já esse ano ele deu um pouquinho mais. Está bem bonitinho. Mas ele levou 6 anos para ele dar fruto. 7? 7 anos. Acho que nós contamos 30 limãozinhos agora, né? Mais ou menos. Mas teve um tempo. Agora, a grande mentira do inimigo. Satanás sempre diz, não vale a pena continuar. Desiste. Se Deus não serve para você não. Deus não vai cumprir o que prometeu. Tudo mentira do diabo. Mas Deus está falando para você nessa noite, não se canseie de fazer o bem. Amém. Deus não se deixa enganar. Você veja que Deus não se deixa enganar. Aleluia. A maior estratégia do inimigo não é destruir a semente, é fazer o agricultor abandonar o arado. Ele não quer destruir, ele não quer tirar da igreja, sabe isso? Porque a ação do inimigo hoje é diferente, ele não quer tirar você da igreja, ele quer deixar você infrutífero dentro da igreja. Por quê? Porque se você sai da igreja, você pode voltar para a igreja dando fruto. Mas se você permanece até o fim da tua vida na terra, dentro da igreja, sem fruto, para ele é mais vantajoso. Só que Deus quer fazer de você um terreno fértil. Amém. Deus quer usar a tua vida para que você possa preparar a terra de outros corações. Você está aqui nesta noite, não é por acaso. Você está aqui nesta noite porque Deus tem uma palavra da tua vida.
Você está aqui nesta noite porque Deus preparou este momento para que essa semente caia sobre o teu coração e a tua mente abra, os teus olhos espirituais abram e você tenha autoridade de falar assim, não, eu tenho que fazer isso. Ou talvez Deus hoje quer dar um empurrãozinho na tua vida de agricultor espiritual. Muitas vezes você fala assim, eu já preguei tanto para tantas pessoas, já falei tanto de Deus para tantas pessoas e quase ninguém quer dar ouvido. Melhor deixar isso para lá. Deixar isso para os pastores. Não é mais fácil? Mas Deus quer usar a tua vida, querido. Amém. Deus hoje quer te dar um empurrãozinho a mais, te dar uma força, como nós cantamos hoje. Ele nos dá a força no momento que nós precisamos. Amém? Agora nós temos que aprender a aplicar isso na nossa vida. O que você plantou hoje, por exemplo, né? Está plantando oração, santidade, palavra, amor, perdão, generosidade, obediência, porque cada uma dessas produz um fruto. Será que estamos fazendo isso? Um princípio espiritual. As pessoas que querem colher paz na sua vida têm que plantar o quê? Perdão. Não é verdade? Então você veja, existem alguns princípios que nós temos que entender. Queremos escolher intimidade com Deus. O que nós temos que fazer? O que gera intimidade com Deus? Primeiro, conhecer a Deus, não é verdade? Como é que eu conheço Deus? Através da palavra. E quando eu conheço a palavra, o que outra ação do crente gera intimidade com Deus? Oração. Amém? Amém. Queremos colher conhecimento bíblico. Como é que eu tenho conhecimento bíblico? Lendo a palavra. Senão não tem conhecimento bíblico. Não é verdade? Quero colher uma família restaurada. Precisamos restaurar a nossa família? Precisamos orar por ela. Precisamos demonstrar em atitudes que o cristianismo é verdadeiro. Trazer isto para dentro da nossa família. Toda a colheita que nós fazemos dentro da nossa família ou fora dela demonstra uma qualidade. A qualidade com que você plantou a semente. Não adianta você plantar uma semente por plantar. Você tem que plantar uma semente com fé. Que fé que vai germinar, que vai dar o seu fruto. Amém? Então vamos começar a trabalhar isso na nossa vida. Aleluia. Todo plantio, irmãos, todo plantio, ele vai exigir uma preparação. Todo plantio, ele vai exigir um tempo. Todo plantio, ele vai exigir da nossa vida um cuidado. Você tem cuidado de alguém na sua vida? Você tem orado por alguém na sua vida? Existe um momento em que o agricultor, ele precisa começar a agir em fé. Eu preciso olhar para a igreja, né? Às vezes eu estou arrumando as cadeiras e alguém fala assim, não vamos colocar muita cadeira não, que não vem, acho que não vai vir muita gente hoje não. Mas eu tenho algo no meu coração, né? Eu coloco a mesma quantidade de cadeira. Por quê? Visando lá na frente. Amém. Por que a igreja do Japão ela é pequenininha? A igreja japonesa sempre são pequenininhas. Porque eles não têm visão de crescimento. Isso no Brasil funciona. Porque você olha as igrejas do Brasil, hoje, principalmente minha irmã estava falando, no dia que eu falei com ela, as igrejas do Brasil tem gente pendurada do lado de fora da porta. Tem tanta gente se convertendo nesse país, mas tanta gente se convertendo nesse país, que tudo de ruim que acontece no Brasil, na política do Brasil, está levando as pessoas a aceitarem Jesus, a correrem para as igrejas. Você já não tem mais lugar para correr, para buscar algo melhor, só as igrejas. E as igrejas estão ficando lotadas no Brasil, e glória a Deus por isso. Amém? Amém. Então tudo, irmãos, há um tempo na nossa vida. Há um tempo de preparo. Esse tempo que eu falo para vocês que nós estamos no estudo bíblico aqui, nós estamos nos preparando para aquilo que virá. E pelas lutas que nós estamos passando, demonstra que nós estamos chegando aí. A colheita está próxima. Amém? Amém. Tudo está sendo registrado diante de Deus. Todas as nossas ações, todos os nossos desejos, todos os nossos plantios.
estão diante de Deus. Só que cuidado, tudo está diante de Deus. Se você plantou coisas boas, colherá coisas boas. Se você plantou coisas ruins, essas coisas ruins você vai ter que colher. Porque Deus, Ele fala no seu versículo que nós lemos hoje, Deus não se deixa enganar. Em outras palavras diz, Deus não se deixa zombar. Não é verdade? Então por isso, irmãos, vamos nos levantar nessa noite. Vamos colocar uma nova meta no nosso coração, na nossa vida, para que possamos começar a entender as coisas de Deus que tem preparado para a nossa vida. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Deus plantou uma autoridade sobre a tua vida. Deus te plantou algo que pode produzir muito fruto, chamado Espírito Santo, na tua vida. Deixe-se ser guiado por Ele. Deixe-se ser levado por Ele. Porque com Ele sempre você vai ter uma colheita correta, certa, no momento certo na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a tua vida. Que você seja abençoado naquilo que você for fazer. Que você tenha agora, pare 2 vezes para pensar naquilo que você vai fazer, na tua atitude, nas tuas ações, para que você possa então continuar plantando a boa semente de Deus colocando no teu coração. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Querido Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua presença, Deus, quero colocar a tua igreja. Coloca as tuas mãos sobre ela, ó Pai, e toda a ave de rapina que tentar tirar essa semente lançada no coração dos teus filhos, seja agora destruída em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra caia no coração do teu filho, da tua igreja, Deus, e que a tua igreja venha crescer e dar o seu fruto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Deus, nós profetizamos sobre ela, Pai. Que esta igreja seja uma igreja abençoada, grande, que o milagre do Senhor aconteça no meio da tua igreja. Que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, milagres e prodígio no meio da tua casa. E que nós oramos nessa noite, entregamos este culto e as vidas que aqui estão, debaixo das tuas mãos, no nome de Jesus. Leva-nos debaixo das tuas mãos, cuida-nos, Senhor amado, até os nossos lares, que possamos chegar debaixo das tuas mãos, abençoados por ti, Deus, e carregando debaixo do nosso braço, Deus, a bênção do Senhor, para abençoar o nosso lado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, eu profetizo uma semana de vitória, de graça, de gozo, de alegria sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.